Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Os 2 maiores navios da Marinha partem para a região afetada pelas manchas de óleo. O ministro da Defesa diz que não se sabe ainda o que está por vir. E a empresa proprietária do petroleiro, suspeito de sujar praias do Nordeste, diz ter provas de que não houve derramamento no Babulina. Os Estados Unidos formalizam na ONU a saída do Acordo do Clima. O Irã anuncia aumento da capacidade de produção nuclear. O Maranhão cria uma força-tarefa para reforçar a segurança na reserva onde um líder indígena morreu num confronto com madeireiros. O pioneirismo de Goiás comprova a eficiência do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. A indústria brasileira de calçados lucra com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Uma rodovia do Rio de Janeiro consegue reunir todas as mazelas das piores obras públicas do Brasil. Enquanto a Amazônia comemora a redução nas queimadas da floresta, o Pantanal completa 10 dias de incêndios devastadores. Irmãos sobreviventes do Holocausto reencontram a mulher que os escondeu dos nazistas. Veja agora no Jornal Nacional. O ministro da Defesa disse hoje que não é possível saber quanto óleo ainda pode atingir as praias do Nordeste. As autoridades consideram que os danos ambientais vão chegar a bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Defesa no fim da manhã. Ouviu os detalhes das ações do governo para enfrentar o desastre ambiental. O ministro da Defesa disse que o acidente é inédito e, por isso, não é possível calcular quanto óleo ainda vai chegar às praias brasileiras. Um desastre dessa monta, com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite. É difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda. As manchas de óleo já atingiram 314 locais de 110 cidades do Nordeste e estão próximas do Espírito Santo. Hoje o óleo apareceu de novo na praia de Jauá, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Na praia de Pedra do Sal, em Itapuã, agentes da prefeitura tentaram limpar as manchas nas pedras. Segundo o ICMBio, moradores encontraram pequenas manchas também em Canavieiras, sul da Bahia. As equipes de limpeza já retiraram mais de 4.000 toneladas de óleo do litoral nordestino. As visitas ao arquipélago de Abrolhos continuam suspensas, mas 4 navios da Marinha, entre eles os 2 maiores da frota, saíram hoje do Rio de Janeiro com centenas de fuzileiros navais. Esse acidente é totalmente inusitado. A gente ainda não tem as definições corretas, então temos que estar vigilantes. Quanto a Abrolhos, o óleo que chegou no Abrolhos foi muito pequeno. Pode ser que fragmentos estejam ainda vagando ao sabor das correntes oceânicas, nos vórtices e nos diversas direções que ela toma, e ela possa voltar para Abrolhos. Se voltar para Abrolhos, nós estaremos atentos. E juntamente com o ICMBio e os nossos outros órgãos parceiros, estaremos lá para mitigar esse problema. Na investigação sobre a origem do vazamento, a Polícia Federal está em contato com diversos países, como Venezuela e África do Sul, para conseguir mais detalhes sobre a carga de óleo cru do navio grego Bubulina, a tripulação e o que aconteceu na viagem até a Malásia. De acordo com investigadores, o Bubulina fez uma operação de transferência de óleo com outro navio em águas internacionais perto de Singapura, no Estreito de Malaca. A empresa Delta Tankers nega que tenha sido a autora do vazamento. Em nota, disse que tem todas as informações e documentos para provar que o Bubulina não está envolvido. Ainda afirmou que o alegado envolvimento é ruim para a reputação e os negócios da empresa, que opera globalmente, e que por isso está discutindo com advogados como deve se dirigir às autoridades brasileiras. A empresa informou também que ainda não foi notificada pelo governo brasileiro. A Polícia Federal disse que já entregou a notificação à Interpol, a Polícia Internacional.
Vai ser solicitado ela através do Carnê Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter. De novo, a empresa é suspeita, né? A gente ainda não chegou no momento, por exemplo, de indiciamento. O presidente do IBAMA disse que os danos ambientais podem chegar a bilhões de reais. O limite máximo da multa no Brasil são 50 milhões de reais, está na lei 9.605 de 98, mas pode ser aplicado mais de uma multa, como foi aplicado em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Na parte civil, vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Vai ser um dano, assim, na casa de bilhões, com certeza. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou na última sexta-feira que a Amazônia teve o menor número de queimadas para um mês de outubro desde 1998, quando o INPE começou a fazer esse monitoramento. Agora, o tempo seco leva a preocupação para outro ecossistema importante. É tanta fumaça que não dá para saber onde termina a linha de fogo no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Começou há 10 dias na região entre as cidades de Miranda e Corumbá. Uma linha de chamas que já avançou mais de 50 quilômetros e chegou ao Parque Estadual do Rio Negro. A BR-262 foi construída sobre um aterro que da cidade de Miranda até Corumbá tem algo em torno de 200 quilômetros atravessando o Pantanal. E nas duas margens tem vários alagados. São como pequenos braços de rios onde os peixes ficam represados e servem de alimento para muitas espécies. O fogo passou, queimou tudo. O peixe se debate na terra seca em busca de umidade. Onde tinha um alagado está tudo esturricado, só tem cinzas. O jacaré não conseguiu escapar. Muitos animais fogem assustados. Era para ter água, isso daqui era para estar já chovendo tudo molhado já. Cada ano que passa está ficando mais quente, né? Por pouco as chamas não atingiram a pousada. Nas margens do Rio Miranda não sobrou nada. O fogo destruiu uma área maior que a cidade do Rio de Janeiro e continua avançando. Os bombeiros apagam e o vento reacende as chamas. Pelo menos 4 pontes queimaram. Hoje à tarde o vento mudou de novo e pegou os bombeiros de surpresa. Tem que tirar as viaturas daqui. Tira a viatura aí, tira a viatura. A fumaça carregada de fuligem e o vento dificultam esse combate. São locais de difícil acesso, é uma situação extrema, né? Porque o calor também contribui. A umidade relativa do ar é muito baixa. 3 aviões, um dos bombeiros do Distrito Federal e 2 do ICMBio decolam o tempo todo. E já lançaram mais de 230 mil litros de água. Um voo arriscado por causa da fumaça. As equipes em terra nem sempre conseguem chegar aos focos e o transporte é feito de helicóptero. A situação ela é bem crítica, tem várias frentes de incêndio florestal. Existe outra equipe que foi deslocada para a reserva de Rio Negro. Já foram deslocadas equipes também para a região, na estrada que vai para Forte Coimbra e também na região norte do Pantanal. O fogo queimou os cabos de fibra ótica e cercou as torres de energia. A comunicação é difícil e, por isso, o Exército montou 3 estações de rádio móvel para a coordenação das ações. Vamos então direto saber de previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, boa noite. A gente começa então perguntando, claro, se há alguma esperança de chuva para essa região que tanto está precisando, o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Pois é. Oi, Ana. Boa noite para você e boa noite para todos. Tem sim previsão, só que a chuva prevista para o Pantanal de Mato Grosso do Sul é isolada e não é volumosa. Em Corumbá, em Miranda e em Aquidauana chove pouco e o calor continua. Máxima de 39 graus nas 3 cidades. Essa é a previsão para os próximos dias. Só que essa chuva só vai aliviar os problemas das queimadas, né? Chove num ponto e no outro não, porque para a nuvem se formar é preciso ter essa combinação aqui. Primeiro, o vento úmido e o calor. Onde houver maior concentração, a possibilidade de chover forte é grande. Já no centro-leste de Mato Grosso do Sul, amanhã o risco é de temporal com raios e ventania. Esse alerta vale para toda essa área aqui em laranja. Em Goiás, parte de Minas, São Paulo
Paraná, Santa Catarina e o Norte Gaúcho. Em Goiânia e aqui em São Paulo, chove forte à tarde, com máxima de 35 graus. Já em Curitiba, os termômetros ficam em 31, com chuva logo cedo. Em Florianópolis, chove o dia todo, com máxima de 26. E em Belo Horizonte e no Rio, esquenta bem mais. Máximas de 35 e 38 e previsão de chuva isolada, Ana. Pelo jeito, então, essa chuva não traz refresco nas temperaturas. Pelo menos amanhã não, Ana. A temperatura vai continuar alta. Os sistemas de baixa pressão que vão provocar a chuva em parte do centro-sul também canalizam o vento úmido vindo do norte do país. Com isso, a temperatura não cai e a sensação é de tempo abafado. Essa é a previsão para grande parte do país. O tempo fica firme no sul do Rio Grande do Sul, em parte do sudeste, do nordeste também, nessa parte aqui do Pará. Em Belém, máxima amanhã de 34 graus, em Vitória esquenta mais, 36, em Teresina 38. Em Fortaleza e em Salvador, a terça-feira também vai ser de sol com máxima de 32. E só mais uma informação, falamos amanhã, vai fazer calor, mas vai ter virada no tempo na quarta-feira. A temperatura vai cair no Paraná, aqui em São Paulo e no Rio, Ana. Amanhã eu conto mais. Boa noite. Até amanhã, Jaqueline. Obrigada. O governo americano enviou uma notificação à ONU e deu início à saída formal do Acordo do Clima de Paris. O processo dura 1 ano. O presidente Donald Trump tinha anunciado a intenção de abandonar o acordo de combate às mudanças climáticas em junho de 2017. Mas, pelo contrato, um país só poderia sair do pacto 3 anos depois que ele entrasse em vigor. E esse prazo se completou exatamente hoje. O governo do Maranhão criou uma força-tarefa para reforçar a segurança dos índios da reserva Araribóia. Na sexta-feira, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi morto num confronto com madeireiros. Lideranças indígenas de todo o Maranhão protestaram em Imperatriz, cidade que concentra as investigações sobre o crime. Cobraram mais agilidade na apuração do caso. Hoje é o clima de tensão, de medo nas aldeias. O líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi assassinado na sexta-feira à noite, dentro da reserva Araribóia, uma das últimas áreas preservadas da floresta amazônica no Maranhão. O índio Laércio Guajajara levou 2 tiros, mas conseguiu fugir e se recupera bem. Segundo ele, 5 homens armados fizeram uma emboscada para matar os 2 líderes dos Guardiões da Floresta. Laércio falou com o documentarista Ticiano Brito, que está produzindo um filme sobre o grupo criado pelos índios para proteger a reserva. A gente já fez muitas denúncias já alertou muito aí as autoridades, mas nada feito, né? Segundo o Conselho Indigenista Missionário, dos 5 líderes indígenas assassinados nos últimos 3 anos no Maranhão, 2 faziam parte dos Guardiões da Floresta. Agora, a FUNAI informou que pediu ajuda da Força Nacional de Segurança para proteger os índios que vivem na reserva. O coordenador da FUNAI no Maranhão disse que já vinha alertando o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o risco de conflitos na área. A gente já vinha dando ciência há um bom tempo e infelizmente não foi atendido, seja por falta de contingente, seja por falta de verba, infelizmente, ou enfim, seja por não darem a devida importância. O governo do Maranhão anunciou a criação de uma força-tarefa para que as forças estaduais de segurança atuem em parceria com órgãos federais para proteger a reserva e os índios. Agentes da Polícia Federal passaram o dia dentro da mata à procura de pistas dos assassinos. A Polícia Federal afirmou que os alertas da FUNAI sobre ameaças na região já estavam sob investigação e foram incluídos no inquérito policial. Os líderes da oposição no Senado e na Câmara, o senador Randolfo Rodrigues da Rede e o deputado Alessandro Molon, do PSB, pediram ao Ministério Público do Rio uma nova perícia no sistema de gravação da portaria do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa, na Barra da Tijuca, no Rio. Eles afirmaram que é preciso resguardar o sistema de gravação para afastar qualquer suspeita de manipulação de provas. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse sobre o conteúdo do sistema de interfones do condomínio, abre aspas, nós pegamos antes que fosse adulterado, fecha aspas. Na quarta-feira, o Ministério Público tinha anunciado que uma perícia realizada naquele mesmo dia desmentia o porteiro.
que afirmou em depoimento que um dos suspeitos do assassinato de Marielle Franco entrou no condomínio alegando que iria para a casa 58, a do presidente. O áudio mostra que o porteiro interfonou para a casa 65 de Rony Lessa, que é outro suspeito do crime. Além disso, o presidente Bolsonaro não estava no Rio. O Jornal Nacional mostrou já na terça-feira que ele estava em Brasília, em atividades na Câmara. O partido Rede também entrou hoje no Conselho de Ética da Câmara com pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, líder do PSL. De acordo com a Rede, o deputado quebrou o decoro parlamentar ao dizer que, se a esquerda radicalizar, a resposta do governo pode ser um novo AI-5, um dos principais atos de repressão da ditadura. O deputado Eduardo Bolsonaro já se desculpou pela referência ao ato da ditadura e disse que, de qualquer forma, parlamentares têm imunidade para manifestar suas opiniões livremente. Um trabalho inédito que comparou o DNA de presos com material genético encontrado em vítimas de estupro ajudou a polícia a chegar a um suspeito em São Paulo. Durante 8 meses, peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo visitaram presídios do estado. Com autorização da Justiça, eles colheram amostras de DNA de 10 mil presos condenados por crimes sexuais. 5.500 perfis genéticos já foram inseridos no Banco Estadual de DNA. Esses perfis foram comparados ao material genético encontrado em vítimas de estupro que já estava no banco de DNA. O primeiro resultado desse trabalho esclareceu, de uma vez, 7 de 8 ataques. Todos debaixo de 2 pontes que ficam lado a lado e cruzam 2 avenidas importantes do bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. 6 mulheres foram atacadas em 2012, uma em 2014 e o último caso foi em janeiro de 2016. Este laudo revelou que uma mesma pessoa cometeu 7 estupros. João Gleison Pereira de Jesus Silva já foi condenado por um desses casos e cumpre pena nesta penitenciária em Iaras, no interior de São Paulo. Agora vai responder pelos outros 6. A gente percebeu que havia então um mesmo agressor estuprado 7 vítimas diferentes. A gente conseguiu chegar à correta autoria, mostrando que não é uma questão só de buscar condenados inocentes. Você tem uma prova técnica que possa absolver quem é inocente e apontar a autoria de quem realmente cometeu o crime. Este outro homem é Alexandre Batista da Silva. A polícia investigou Alexandre por 4 dos 8 estupros do Tatuapé. O exame de DNA o inocentou de 3 dos crimes. Mas ele acabou condenado pelo ataque a uma das vítimas. O crime, atentado violento ao pudor. O estupro não chegou a ser consumado. Por isso a perícia não encontrou vestígios do agressor. Alexandre Batista, investigado e inocentado nos outros crimes sexuais, pela comparação do DNA, acabou preso e condenado por causa de um reconhecimento fotográfico. Faz 3 anos e 8 meses que a família tenta provar que ele é inocente. Os pais e os irmãos dizem que venderam carros, motos e uma casa para financiar uma investigação paralela. Eles contrataram um perito particular para mostrar que a vítima pode ter identificado o agressor errado. Alexandre e João Gleison têm rostos parecidos. Nas fotos disponíveis para a polícia, o corte de cabelo deles também é igual. O boletim de ocorrência mostra que a moça foi atacada no dia 27 de janeiro de 2016, às 13h30. A família apresentou esta folha de ponto da empresa onde Alexandre trabalhava. O documento está autenticado pelo Ministério do Trabalho e mostra que no dia do ataque, o rapaz voltou do almoço e bateu o ponto às 13h07, 23 minutos antes de o crime acontecer. Os parentes de Alexandre vão pedir agora para que a justiça reveja o caso dele. Ele é um homem de caráter, ele tem que ter um nome limpo, porque sujaram a imagem do meu irmão, sujaram a imagem do Alexandre. Ele não é o estuprador. Ele não é. Ele é inocente. Mais do que nunca, ele é inocente. Nós não conseguimos contato com a defesa de João Gleison Pereira Jesus Silva. Uma iniciativa do Ministério Público de Goiás está ajudando a localizar milhares de desaparecidos em todo o Brasil. Foram quase 20 anos sem ter notícias do filho. Tantos anos longe, né, e sem saber o que está acontecendo. A angústia terminou no mês passado. Marcos, em Goiás, soube que o filho Tiago o procurava em Santa Catarina. Você não sabe se você pede perdão por tudo, né, ter deixado lá e ter vindo embora. O reencontro só aconteceu graças ao Sinalid, Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos,
coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, 16 estados e o Distrito Federal compartilham um banco de dados com informações de 70 mil desaparecidos. Em Goiás, toda ocorrência de desaparecido registrado na polícia é enviada diretamente ao Sistema Nacional. A ideia dos procuradores é que outros estados também adotem a novidade, que pode reduzir o tempo de espera por notícias. A vantagem é que a gente, de forma rápida, e a gente tem acesso a essas informações e consegue acompanhar, junto com a Polícia Civil, o andamento dessa ocorrência. É um trabalho de investigação, por isso é importante ter o maior número possível de informações sobre o desaparecido. Por exemplo, o nome completo ou o nome da mãe. As buscas são feitas em bancos de dados de vários órgãos públicos, como a Receita Federal, e até nas redes sociais. O serviço aqui em Goiás existe há um ano e já conseguiu localizar 150 pessoas, dentro e fora do estado. Flávia, que vive no Rio de Janeiro, é uma delas. Depois de 45 anos, ela reencontrou a mãe, que vive no interior de Goiás. E as duas querem recuperar o tempo perdido. Foi 45 Dia das Mães, 45 Natal, 45 aniversário, 45 presentes. A seguir, uma estrada do Rio reúne todas as mazelas das piores obras públicas do Brasil. Quem tem um negócio sempre quer mais. Quer mais vendas. Quer mais clientes. Quer mais lucros. Se em vez de mais, você pensasse em multiplicar. Multiplicar suas vendas. Multiplicar seus clientes. Multiplicar seus lucros. A Moderninha X multiplica tudo isso e ainda cabe no seu bolso. Só 12 de R$19,90. Vem com o PagBank, a conta rendeira. Peça já! Agora, você assina o Premier Play direto pela internet. Ficou mais fácil torcer pro seu time do coração. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão. Um espetáculo de jogo! Vibre ao vivo com o melhor do nosso futebol. Acesse assinepremier.globo.com e torça de qualquer lugar. Premier Play. Assine direto pela internet. Nessa escola pública, os professores encontram formas de tornar as aulas mais interessantes. Na vida é sempre bom multiplicar. Olha que beleza! Que maravilhoso! Ainda bem que eu sou professora de matemática e não sou cantora. E a luta fica mais intensa quando um problema bate à porta. Então é aqui a sua igreja, Jurema? Lugar de mulher é em casa, junto do marido. Tem lugar de mulher em casa? Se ela ficar, acabou o casamento. Ela vai ter que escolher, ou eu ou a escola. Amanhã, depois de A Dona do Pedaço. Dona Jurema, não desiste. Eu vejo tanta coisa quando eu olho pra senhora, eu vejo vontade de aprender, eu vejo paixão pela vida. Segunda chamada. Você vai conhecer agora a história de uma obra pública em ruínas. Uma estrada que nasceu para ser uma das mais modernas do país, se transformou num símbolo de tudo de ruim que pode haver nas piores obras públicas. Os repórteres Arthur Guimarães e Pedro Bassan apresentam o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Christian é caminhoneiro há 18 anos. E em 2014, ele teve uma boa notícia. Uma nova estrada estava sendo inaugurada. Um caminho todo iluminado por postes autônomos de energia solar. Ficou tão animado que, por alguns momentos, largou o volante e virou o garoto propaganda do Arco Metropolitano. Fica muito bonito. À noite, então, é lindo isso aqui. Mas a estrada de quase 2 bilhões de reais, que parecia uma obra de arte, era só uma obra pública, com irregularidades desde a licitação até a inauguração. Essa obra, infelizmente, é o exemplo clássico de tudo que não deve ser feito na obra pública.
Hoje, quem passa a noite por aqui tem uma certeza: a próxima curva vai ser mais escura que a anterior. É difícil encontrar um símbolo maior do desperdício do que um poste que não ilumina nada. E aqui eles são muitos, mais de 4.200, em média, um a cada 17 metros. E a grande maioria já não funciona. A noite vem chegando e o que seria uma das estradas mais modernas do país se transforma no corredor do medo e da escuridão. 71 quilômetros que deveriam escoar a produção do Rio de Janeiro e encurtar a viagem entre as duas maiores cidades do país. Parece um túnel imenso, sem nenhuma luz no fundo. A impressão de mergulhar nas trevas é ainda pior porque o arco não tem sinalização noturna. A lógica da obra foi essa: para que olhos de gato numa pista que já seria tão clara? Só neste ano, já são quase 200 roubos a carros, motos, ônibus e caminhões nessa escuridão. A bateria do arco metropolitano está aqui. Os postes não funcionam porque a energia para acender as luzes foi parar em outro lugar. Paredões de som, módulos superpotentes de alto-falantes são o destino mais comum no mercado clandestino das baterias do arco metropolitano. Cada poste tem espaço para 4. A polícia desarticulou uma quadrilha que já tinha roubado mais de 50. Se aproveitavam do local que tinha baixíssima iluminação, né, não tinha muita circulação. Câmeras de segurança, eles sabiam dessa informação e aproveitavam isso para praticar o delito. Em qualquer estrada do mundo, um poste no chão seria um acidente. Aqui foi roubo mesmo. Outros bandidos preferem derrubar o poste, serrando a base. Levam tudo: baterias, placas solares, lâmpadas. Sobra um esqueleto caído, um cemitério de dinheiro público. Se todos os postes estivessem em pé, o prejuízo já seria grande. O Tribunal de Contas do Estado do Rio encontrou um sobrepreço de mais de R$4.000 em cada poste, um total que ultrapassa 17 milhões de reais. Alguns dos responsáveis pela obra foram denunciados pela Lava Jato como uma organização criminosa. César Augusto Craveiro Amorim, dono da empresa que montava os postes, foi preso no final do ano passado junto com o ex-governador Luiz Fernando Pezão. Em depoimento à Polícia Federal, César Craveiro contou ter recebido R$350 mil em dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral para instalar um equipamento ultramoderno de áudio e vídeo na casa de Pezão. Para a Controladoria Geral do Rio de Janeiro, os postes nem deveriam existir. Se a opção era fazer solar, há no mercado outras opções, como placas maiores, fazendo um parque de energia solar integrado à rede do sistema. Como comparação, um relatório da Controladoria mostra que se tivessem sido instalados postes convencionais ligados à rede elétrica, em 25 anos, o Estado economizaria R$55 milhões. Mais um problema apareceu já com a obra em andamento. Como não foi feito um estudo do terreno, de repente descobriram que o poste escolhido não parava em pé. A fixação de cada um deles por estacas gerou mais um prejuízo de R$22 milhões. Dinheiro jogado fora, porque, segundo a Controladoria, as estacas não foram devidamente presas no solo por uma série de erros no projeto. Na época da inauguração, a euforia com a nova estrada era tanta que o dono da empreiteira até se orgulhava desse problema no vídeo oficial. Quando começou, não conhecia ali o terreno a fundo. Descobrimos que o solo não era firme como a gente imaginava. Teve que fazer 3 estacas por poste, estacas de 6 metros. Então foi e por falar nesse vídeo oficial, 5 anos depois, encontramos o caminhoneiro que foi garoto propaganda. Mas não no arco metropolitano. Já faz tempo que ele não passa mais por lá. Dou a volta, Avenida Brasil, Dutra, mas corro dali. Não passa lá de jeito nenhum? Não, hoje em dia não passo não. Hoje não é nada daquilo. Hoje é a rodovia do medo. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, reconhece que já assumiu a manutenção da estrada, mas afirmou que o governo do estado do Rio, que fez a obra, ainda não entregou a rodovia de forma definitiva.
A Secretaria Estadual de Obras do Rio afirmou que contribuiu para a auditoria. O ex-governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, negou qualquer irregularidade nas obras do Arco Metropolitano e afirmou que reitera a confiança na justiça. Júlio Quezem, diretor da Soter Energia, que instalou os postes, disse que não coube à empresa a elaboração do projeto e negou que haja problemas de sustentação nas estruturas. César Augusto Craveiro Amorim, dono da empresa que montou os postes, não quis se pronunciar. A seguir, o Irã viola acordo internacional e anuncia aumento na capacidade de produção nuclear. A guerra comercial entre China e Estados Unidos favorece a indústria brasileira de calçados. A indústria de calçados do Brasil está passando por um momento especialíssimo, um aumento grande das exportações para os Estados Unidos. É quase um mutirão para atender tantos pedidos. A produção acelerada nas indústrias de calçados do Rio Grande do Sul tem motivo. A guerra comercial entre chineses e americanos, que hoje pagam tarifas extras de importação da China. A saída para os importadores americanos foi procurar a indústria brasileira, conhecida pelos calçados de qualidade. O produto brasileiro se tornou mais competitivo agora do que o chinês na economia americana, por conta dessa taxação. O Rio Grande do Sul é responsável por 46% das exportações de calçados no país. Essa fábrica fica no município de Dois Irmãos, a 1 hora de Porto Alegre. No setor de corte do couro, são 3 turnos de trabalho. Esse novo momento para a indústria calçadista está empolgando o setor. Os números são expressivos. Em setembro, as fábricas gaúchas faturaram 6 milhões e 400 mil dólares só com as exportações para os Estados Unidos. Foram vendidos 270 mil pares de calçados para o mercado norte-americano, que representa um aumento de 140% na comparação com setembro do ano passado. O Rio Grande do Sul tem uma grande expertise na produção de calçados de couro e isso aí está fazendo novamente a alegria dos consumidores norte-americanos. Em todo o país, 8 milhões e 900 mil pares de calçados foram exportados para os Estados Unidos neste ano, um aumento de 38%. Um calçado como esse de couro, para ficar pronto, não é nada simples. Passa pela mão de mais de 50 pessoas. Se as exportações continuarem nesse ritmo, a fábrica vai ter que contratar. A fabricação de calçado, apesar de hoje nós termos máquinas avançadas, até temos algum robô costurando, máquina cortando, mas isso só é 30%. Os outros 70% do calçado é totalmente manual. O calçado, esse setor, ele precisa de gente, ele emprega muita gente, porque ainda é um trabalho manual. O fato é que nós não podemos, estrategicamente, assumir um lado nessa história. Nós temos que ficar neutros, porque em termos de parceiros comerciais, são 2 excelentes parceiros. Mas em valor das nossas exportações, a China é 2 vezes mais do que os Estados Unidos. Então, brigar com a China, nem pensar. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta hoje com um novo recorde de pontos. Os investidores estão otimistas em relação ao mega leilão de petróleo que está marcado para quarta-feira agora e a expectativa também de uma melhoria no ambiente comercial exatamente entre a China e os Estados Unidos. A Bolsa de Valores de Nova York também encerrou hoje em alta. A cotação do dólar comercial no Brasil subiu um pouco, para R$ 4,01. O Irã anunciou mais uma medida que desrespeita o acordo nuclear internacional e fez isso numa data que é uma provocação aos Estados Unidos. O protesto tinha destinatário e endereço certos. Foi em frente à antiga sede da Embaixada Americana em Teherã. Há exatamente 40 anos, estudantes iranianos invadiram o prédio e fizeram 52 diplomatas e funcionários reféns. Estados Unidos e Irã romperam as relações diplomáticas. Hoje, o comandante do exército iraniano disse que o país está pronto para pisar no que chamou de escorpião mortal, se referindo aos Estados Unidos. O vice-presidente anunciou que o país começou a operar 30 novas centrífugas para enriquecimento de urânio, que é matéria-prima para a energia nuclear. As centrífugas IR-6 têm capacidade de processamento 10 vezes maior que o modelo permitido pelo acordo nuclear fechado em 2015 com superpotências mundiais.
E o Irã anunciou que já trabalha no protótipo de uma nova centrífuga 50 vezes mais rápida. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que os iranianos estão colocando em risco todo o acordo, que limitou o enriquecimento e o armazenamento de urânio pelo Irã em troca da retirada de sanções econômicas. Hoje, o governo americano anunciou o bloqueio de bens de 9 pessoas ligadas ao líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. Os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções ao Irã no ano passado, quando saíram unilateralmente do acordo. A preocupação mundial agora é que o enriquecimento de urânio chegue a um nível que permita a produção de armas nucleares. Agora vamos falar de esporte. O Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 acabou confirmando todas as expectativas e deu ao inglês Lewis Hamilton a estatura de um gigante. Quem comenta é o Reginaldo Leme. Mais de um terço das corridas que disputou, ele ganhou. Lewis Hamilton chegou ao 6º título mundial depois de 248 grandes prêmios, 83 vitórias e 150 pódios. Com 5 anos de idade, Lewis conheceu o kart. Parece ter gostado muito. Seu talento chamou a atenção de quem entendia de automobilismo. Aos 11, já tinha a carreira bancada pela McLaren, equipe pela qual estreou na Fórmula 1 e conquistou seu primeiro título. Agora, aquele prodígio, o único piloto negro na história da Fórmula 1, é um dos maiores talentos a sentar num carro de corrida. E ainda tem, sim, metas a bater. Faltam 8 vitórias e um título para igualar os recordes de Michael Schumacher. Mas isso não é tudo. Existe algo mais importante que o faz buscar a perfeição em cada nova corrida. Ele ama o que faz. Chegando ou não a 7 títulos, para mim, Hamilton já é o melhor da história e um dos maiores gênios do esporte. Ele conseguiu ser veloz e impetuoso como Senna, inteligente como Piquet, calculista como Schumacher e aprendeu a minimizar riscos como Alain Prost. E daqui a 2 semanas, ele vai pisar em Interlagos pela primeira vez como hexacampeão do mundo. A seguir, 2 sobreviventes do Holocausto reencontram a mulher que os escondeu dos nazistas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai continuar internado por causa de um coágulo no coração. A expectativa era de que o prefeito Bruno Covas recebesse alta hoje. Novos exames mostraram uma redução dos sinais de tromboembolismo nos pulmões. Mas também indicaram que um coágulo se formou no átrio direito, cavidade do coração que recebe sangue das veias. Esse pequeno trombo surgiu na saída do catéter implantado para a aplicação dos remédios da quimioterapia. Quem está habituado a lidar com catéter sabe que isso pode acontecer. Então não tem nada de incomum, de fora do normal, é esperado que aconteça. Ele continua muito bem, sem qualquer sintoma. A equipe médica decidiu trocar a forma como aplica o anticoagulante, que evita a formação de coágulos. Na semana passada, os médicos confirmaram que o prefeito, de 39 anos, tem um câncer localizado entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos gânglios linfáticos. A descoberta veio logo depois da internação há 12 dias para tratar uma infecção na pele que evoluiu para uma trombose e uma tromboembolia pulmonar. Ao mesmo tempo em que tratava o problema da tromboembolia, Bruno Covas fez a primeira sessão de quimioterapia na semana passada aqui no hospital. Ele não sentiu qualquer efeito colateral. A próxima sessão de químio está marcada a princípio para a semana que vem. Ele realizará exames para ver se o momento da segunda quimioterapia estará adequado ou não. Isso é assim, é um processo dinâmico que você avalia e decide. Artistas, cineastas, roteiristas e produtores se reuniram hoje no Supremo Tribunal Federal para discutir o decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. A audiência pública foi convocada pela ministra Carmen Lúcia, relatora da ação da Rede Sustentabilidade, que discute um decreto de julho do presidente Jair Bolsonaro. O Conselho Superior do Cinema, que traça as diretrizes do setor, saiu do Ministério da Cidadania e foi para a Casa Civil.
o governo reduziu o número de representantes da indústria cinematográfica pela metade e também a participação da sociedade civil, e ficou com a maioria dos assentos. A rede afirma que essa alteração foi uma forma de esvaziar o conselho e censurar a produção audiovisual brasileira. A ministra Carmen Lúcia afirmou que não estaria em discussão a censura, que é vedada pela Constituição. Não estamos aqui para debater a censura, mas para ouvir os especialistas sobre normas que podem levar a limites, que podem chegar a ser o que a Constituição proíbe e que será objeto de um julgamento técnico, jurídico, pelos 11 ministros desta Casa. Um dos primeiros a falar foi o secretário do audiovisual do governo Bolsonaro, Ricardo Fadel Rian. Ele negou que o governo tente cercear a liberdade de expressão. Em nenhum dos mecanismos há cerceamento de qualquer tipo à liberdade de expressão. Mas no direto há sim uma diretriz a se seguir, a depender das linhas submetidas ao crivo do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Há um tripé institucional de governança do audiovisual, composto pelo Conselho Superior de Cinema, Secretaria do Audiovisual e Ancine. Na sequência, falaram produtores, artistas, roteiristas, diretores. O produtor e diretor Luiz Carlos Barreto manifestou preocupação. Neste momento, estamos atravessando numa névoa, uma nuvem de obscurantismo, entendeu? E que está partindo exatamente de onde não podia partir. O cantor e compositor Caetano Veloso lembrou a censura na ditadura militar e defendeu o direito de escolha do cidadão. Essa potência não pode ser castrada do Brasil. A expressão artística de roteiristas, autores, escritores, poetas, cantores, atores, atrizes, desenhistas, isso é um negócio brutal. O Supremo vai julgar a constitucionalidade do decreto que mudou o Conselho Superior do Cinema, decidir se o presidente poderia ter feito as mudanças e se elas prejudicam ou não o setor. A ministra Carmen Lúcia vai preparar um relatório sobre as discussões aqui no STF. Só então será marcada uma data para o julgamento do tema no plenário. Uma senhora grega de 92 anos se reuniu hoje pela primeira vez com 2 judeus que ela ajudou a esconder dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O museu, a Casa das Memórias, era o lugar ideal para o reencontro. Sara esperou 70 anos para agradecer. E quando a hora chegou, o carinho foi maior do que o obrigado. Era como 22 abraços de uma só vez. A família inteira, que sempre escutou a história, conhecia finalmente a sua heroína. Dina e 2 irmãs abrigaram a família de Sara na casa delas, na Grécia. As órfãs enfrentaram o perigo de esconder 6 judeus dos nazistas. Um quartinho só para 2 famílias. Sara era uma criança, mas lembra que Dina e as irmãs dividiam a pouca comida e distraíam os menores com brincadeiras. Quando um bebê dessa família judia adoeceu, as 3 se arriscaram. Levaram o irmão de Sara para o hospital, mas o bebê acabou morrendo. Depois de um ano, o risco ficou maior. As irmãs ajudaram a família judia a fugir, cada pessoa para um lugar diferente para não levantar suspeitas. Sara e os irmãos acabaram se reencontrando em Israel. Os nazistas ocuparam a Grécia entre 1941 e 1944 e mataram a maioria dos judeus gregos. Já houve outros reencontros décadas depois dos resgates, mas a direção do Museu do Holocausto de Jerusalém acha que provavelmente esse foi o último. As pessoas envolvidas nessas histórias ou já morreram ou estão velhas demais para viajar. Dina disse que foi criada e criou os filhos para ajudar os outros. Ela falou que depois de rever seus protegidos já pode morrer tranquila. A família de Sara encheu sua protetora de beijos. Um dos netos disse que ela é uma inspiração pelo heroísmo e pela humanidade. Dina é a prova que coragem significa mesmo agir com o coração. Que coragem, hein? O Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.